pouco sobre incapacidade cognitiva. É uma das grandes síndromes geriátricas, né? Ah, então a gente começa falando sobre elas, as síndromes geriátricas, mas de uma forma bem superficial, só para introduzir o tema, tá? Então, o que são as síndromes geriátricas? São condições que não se encaixam facilmente na categoria de classificação internacional de doenças e acometem sujeitos acima de 60 anos, tá? Elas têm algumas questões em comum, como são altamente prevalentes na população idosa, têm causas múltiplas, têm curso crônico, afetam sobremaneira a qualidade de vida dos indivíduos e de suas famílias, tá? Essa daqui, então, é uma forma mais ampla da gente ver como se manifesta a apresentação e quais os principais aspectos que elas interferem na vida do idoso, né? A gente pode ver que incapacidade cognitiva, então, ela afeta diretamente a memória, a função executiva, linguagem, função visoespacial, agnosia, praxia e ou, no caso, né? Pode ser todas, como pode ser algumas, tá bem? Então, a incapacidade cognitiva ela é o comprometimento das funções encefálicas superiores, capaz de prejudicar a funcionalidade da pessoa. Se não há, então, a mudança na funcionalidade da pessoa, não pode ser classificada como uma incapacidade cognitiva, tá bem? Isso é bem importante de ficar claro. Então, a incapacidade cognitiva, ela é a baixa performance nos testes cognitivos, dependência nas atividades de vida diária. Eu trouxe aqui, pessoal, assim, a minha apresentação eu falo um pouquinho superficialmente, assim, sobre incapacidade cognitiva, e depois a gente parte para a avaliação do paciente, tá? Para falar um pouquinho também sobre o humor, porque o humor ele acaba interferindo diretamente e é um fator de confusão bem forte na hora do diagnóstico, do acompanhamento, enfim, do tratamento desse paciente, tá bem? Para a gente poder dizer, então, que há uma incapacidade cognitiva, a gente tem uma tríade diagnóstica, tá? A gente tem primeiro uma fala, uma queixa subjetiva desse paciente ou do familiar, tá? O importante, não precisa ser só do paciente, pode ser do familiar também, tá? Então, existe uma queixa subjetiva. Havendo uma queixa subjetiva, é levada essa queixa para o profissional, seja ele um geriatra, seja ele o profissional que for, ele vai receber, o profissional da saúde que vai receber essa queixa. Recebendo essa queixa, então, a gente avalia as atividades de vida diária, as atividades instrumentais e as básicas. Independente delas, se há interferência em qualquer uma das duas, a gente já tem mais um critério que nos leva a pensar em capacidade cognitiva, tá? Tendo, então, uma dependência em alguma atividade, alguma interferência em alguma atividade, seja ela instrumental ou básica de vida diária, a gente já, então, parte para o próximo passo, que é uma avaliação cognitiva desse idoso, tá? A gente, então, pode aplicar o Mini-Mental, pode aplicar teste de figuras, de reconhecimento de figuras, teste do relógio, mas depois eu vou falar mais para frente sobre isso, tá? Entendo, então, uma pontuação baixa, então, uma baixa performance nos testes cognitivos, a gente começa a pensar, então, em qual incapacidade cognitiva que esse idoso está vivenciando. É delírio? É depressão? É demência? É doença... bom, doença mental a gente não usa mais, né? Mas, assim, alguma dessas questões de saúde mental, então, crônicas, tá? O delírio, ele vai ter uma apresentação bem diferente, tá? Geralmente a gente encontra 90% dos casos de delírio são intra-hospitalares, em instituições de longa permanência, tá? Então, ela não se vê na comunidade, se vê, então, em instituições asilares ou hospitalares, tá? Aqui, então, um pouquinho de diferenciação entre cada uma das incapacidades cognitivas, tá? E é muito importante que vocês foquem nisso, pessoal, porque é isso aqui que vai, digamos, ser o diagnóstico diferencial para vocês, tá? O diagnóstico diferencial em saúde mental, ele é bem delicado, ele exige bastante conhecimento profundo,
tanto que no final do ano a gente já tem programado, né, que eu vou dar uma aulinha, umas aulas um pouco mais profundas para vocês sobre cada um desses aspectos, por exemplo, a consciência, atenção, orientação, memória, percepção, linguagem. A gente vai falar mais a fundo sobre isso. A gente vai falar mais a fundo sobre cognição, porque cognição é um aspecto bem complexo, que exige bastante conhecimento para poder falar sobre, né? E como a gente está, então, está trabalhando, estamos nos especializando na área do idoso, estamos focando na área do idoso, é importante que vocês tenham domínio sobre a questão da cognição, porque dominando a cognição, vocês vão conseguir dominar muito mais aspectos da qualidade de vida e patológicos também dos idosos, porque a cognição, ela atrapalha, não é que atrapalha, mas ela está, digamos assim, em diversos diagnósticos dos idosos, das síndromes geriátricas como um todo, tá? Ela acaba entrando em vários aspectos. Por exemplo, uma cognição afetada afeta diretamente, então, a autonomia, como a gente viu lá atrás, que afeta diretamente a capacidade da pessoa de tomar as próprias decisões, que afeta diretamente a capacidade da pessoa de acordar de manhã, esse sujeito idoso, e dizer, não, vou sair da minha cama, né? Por mais que ele tenha organicamente tudo funcionando, digamos assim, né? A funcionalidade dele esteja preservada no sentido de independência, de levantar e ter, então, o funcionamento dos seus membros em dia, ele não consegue tomar a decisão e ele acaba ficando acamado. É um exemplo só, tá? Ele acaba ficando acamado. Ficando acamado tem uma diminuição das suas reservas. Então, ele acaba ficando mais incapacitado em outros aspectos, entenderam? Por isso que as síndromes, elas acabam se influenciando uma outra, entenderam? Não sei se eu me fiz muito claro, depois vocês me mandem as mensagens de pergunta, tá? Vamos falar sobre a avaliação do paciente, então, que eu acho que é uma forma mais, digamos assim, mais fácil da gente vislumbrar como é que a gente avalia esse paciente, tá? Uma forma mais fácil da gente ver a doença como um todo. Primeiro, a gente tem que contextualizar quem é esse nosso paciente que a gente vai estar avaliando, que a gente vai estar recebendo, né? Ele é um paciente que passou por aposentadoria, que é um divisor de águas na vida das pessoas. Depois da aposentadoria, tem muitos casos de queda em depressão, de uma pessoa que acaba ficando muito triste por não se ver mais valorosa, porque nós temos uma sociedade que valoriza muito o trabalho, então no momento que tu não trabalha mais, tu é um peso, né? Mudanças abruptas na rotina diária, então uma pessoa que acaba antes cuidava, agora tem que ser cuidado, né? Valorização da juventude, então tudo que é jovem é mais bonito, logo tudo que é velho é mais feio, né? Negação do envelhecimento, muitas pessoas não aceitam seu próprio processo de envelhecimento, alterações físicas e psicológicas intrínsecas ao envelhecimento, que não tem como fugir, diminuição das relações sociais, por perda, né? Muitas pessoas, muitos idosos acabam perdendo seus amigos, familiares, né? Pela questão da idade, vivências de luto, cultura baseada em critérios de desempenho, então é muito baseado em o quanto tu consegue, o que tu faz ou deixa de fazer, que é o que diz o teu valor, né? Liquidez das relações, ou as relações hoje em dia, então, elas são muito superficiais e facilmente a gente se desliga de uma pessoa, né? Facilmente a gente descarta pessoas, e para os idosos não é assim, né? Idosos é diferente, né? O quadro, a criação deles, a vivência deles social é diferente, as relações são muito mais sólidas. Normalização da depressão na velhice, né? E isso é algo muito importante, porque um dos principais fatores que leva digamos, um dos principais sinais que nos levam a pensar sobre, então, uma incapacidade cognitiva ou um quadro, né, de doença mental nesse idoso é o embotamento afetivo, né? O que é o embotamento afetivo? Aquele idoso que fica mais fechadinho, aquele idoso que fica mais quieto, aquele idoso que não contribui mais tanto no sentido de estar presente no local,
ele tá lá de corpo, mas ele tá distante no pensamento. Então, isso é um embotamento afetivo. Embotamento afetivo, logo eles olham e dizem assim: ah, mas é normal, é da idade ficar assim mais quietinho. Ah, é da idade ficar mais na cama o dia inteiro. Não, né, pessoal? A gente também tem que buscar ver, descobrir o histórico psiquiátrico do nosso paciente, né? Vendo o histórico psiquiátrico, a gente consegue ter uma base de onde partir, de onde sair com o nosso paciente, né? Então, buscar quais são os diagnósticos conhecidos, quais diagnósticos ele já teve na vida. Ah, não, há 40 anos atrás já teve depressão. Importante, bem importante. Porque uma pessoa que já teve um episódio depressivo tem 50% de chance de ter um novo episódio depressivo, tá? E assim, em diante, por exemplo, não, nunca teve nada, sempre teve a saúde intacta, muito tranquilo, e agora começou a ter essa apresentação. Também é importante, tá, pessoal? Porque a mudança abrupta dos comportamentos é um sinal, por exemplo, de demência, né? História patológica pregressa relevante, sintomas psicóticos, episódios maníacos. O que são episódios maníacos e sintomas psicóticos? Sintomas psicóticos, então, são as alucinações, delírios, sejam as alucinações visuais, auditivas. E os episódios maníacos são um pouco mais difíceis de caracterizar, são momentos assim de exacerbação do humor, onde a pessoa fica mais, gasta demais, coloca roupas que ela nunca usaria. Mulheres geralmente tendem a se maquiar demais, de uma forma muito chamativa, que não fariam normalmente, então isso caracteriza episódios maníacos. Tratamentos anteriores, incluindo medicamentos e hospitalizações. Tudo desse paciente a gente tem que levantar, tá bem? Quando o paciente está hospitalizado, eu indico assim, bom, é importante ver, estudar o prontuário do paciente, né, ter isso como uma base, mas não se apegar somente ao prontuário do paciente, tá? Em saúde mental existe muito diagnóstico errado, existe muita omissão de diagnóstico também, então, assim, não se apeguem ao prontuário do paciente, avaliem o paciente de vocês por vocês mesmos. Histórico clínico também. Diagnósticos conhecidos e condições crônicas, sintomas físicos de início recente, medicamentos e tratamentos atuais, tá? Porque isso é muito importante. Quadros de saúde mental em idosos estão muito ligados a quadros clínicos também. O delírio é um exemplo disso, né? Que é uma doença que vem subsequente, então, a um diagnóstico clínico. Por exemplo, uma desidratação pode levar um idoso a apresentar delírio. Enfim, diversos outros quadros. Histórico social, então, do nosso paciente. Nível de escolaridade histórico escolar. É muito importante, assim, que às vezes, como acontece, assim, muitos filhos tomam para si a necessidade de cuidar. Ah, não, porque agora a minha tarefa é cuidar do meu pai, é cuidar da minha mãe, né, quando eles já estão mais idosos, e aí começam a procurar coisa. Começam a cavocar situações e sintomas e quadros preocupantes nesse idoso, porque idoso tem que estar doente, né? Não há um idoso que esteja bem, que esteja tranquilo. Todo idoso tem que estar doente, né? Então, acaba que muitas pessoas acabam cavocando coisas e querem melhorar. Não, porque minha mãe, ela tem que melhorar tal aspecto, principalmente nas questões cognitivas, né? Pessoal, na terceira idade, a gente retoma, a gente consegue reabilitar aquilo que o idoso já tinha. Agora, se o idoso nunca desenvolveu na vida algo, se torna mais difícil da gente reabilitar algo que ele nunca teve, né? Então, assim, algumas pessoas são quietas uma vida toda, isso é um traço de personalidade, mais quieto, mais fechado. E aí, chega na terceira idade, isso se torna um problema. Não, se ele sempre foi quieto, ele vai continuar sendo quieto, né? Então, isso é muito importante na hora da gente pensar as nossas síndromes geriátricas, no caso, a nossa incapacidade cognitiva, né? Muitas pessoas chegam com uma queixa de cognição muito grande, mas na verdade não existe uma queixa de cognição, existe um desejo dos filhos de que os pais sejam como eles querem que os pais sejam, não como os pais realmente são. Então aí a gente trabalha muito mais a aceitação dos filhos sobre quem é o pai, quem é a mãe, do que realmente mudar alguma coisa nesse idoso, que está mais sofrendo por essa função dos filhos do que realmente por um problema que existe, né? Histórico marital,
Então, incluindo a qualidade e a estabilidade dos casamentos ou relacionamentos significativos, história ocupacional, incluindo estabilidade e efetividade no trabalho, história legal, incluindo detenções e encarceramentos, situações de moradia, se mora sozinho, com a família, residência coletiva ou abrigo, na rua, se é, então, um morador de uma instituição de longa permanência, padrão de vida social, qualidade e frequência de interação com amigos e família. Isso é muito importante, pessoal. Às vezes é uma pessoa que nunca gostou de família. Às vezes é uma pessoa que nunca gostou de muita gente. Sempre foi mais sozinha. Existe. E é muito comum, pessoal. Várias pessoas são assim. Cada uma é do seu jeito. E dentro de avaliação, então, de cognição, avaliação, falando sobre cognição, falando sobre, enfim, estado mental de uma pessoa, a gente tem que ver quem ela é para poder diferenciar o que é patológico e o que não é, né? É muito importante que vocês vejam algo muito esdrúxulo, avaliem mesmo se é tão esdrúxulo ou se é esdrúxulo para vocês. Se é no conceito de vocês que está sendo algo tão diferente. Porque na vida daquela pessoa pode ser algo normal e corriqueiro. Né? Então, assim, sem julgamentos e sem pôr o nosso padrão para essa pessoa. Cada pessoa tem seu próprio padrão, tá bem? A avaliação do estado mental desse paciente idoso, tá? Então, a gente avalia a consciência, atenção, linguagem, pensamento, afeto, humor, memória, orientação, juízo crítico e aparência geral, tá? Esses primeiros, pessoal, exceto a aparência geral, a gente vai trabalhar mais no final do ano, tá? No final do ano a gente vai fazer um apanhado mais profundo sobre essas questões aí, para vocês entenderem melhor como avalia, o que é. Bom, qual é a diferença entre afeto e humor? Qual é a diferença entre pensamento e linguagem? Né? É muito importante que elas são bem diferentes e tem formas de avaliar uma por uma, tá? E daí mais pro final a gente vai trabalhar. E aparência geral. Bom, como é que esse paciente está chegando? Como é que esse paciente está vindo? Como é que ele está falando contigo? Como é que ele está vestido? Como é que ele chegou no teu local de trabalho? Enfim, é muito importante essas questões que você se perguntem, que isso faz parte do diagnóstico. Então, alguns instrumentos de avaliação do paciente idoso, né? A pontuação do Mini-Mental, tá? O Mini-Mental, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Mini-Mental. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, né? Ele é muito importante na avaliação, então, das síndromes da incapacidade cognitiva, tá? Quando eu disse, bom, a gente avalia o paciente, chega uma queixa subjetiva. Depois dessa queixa subjetiva, a gente tem então, uma avaliação das atividades de vida diária. Depois dessa avaliação das atividades de vida diária, sendo identificada, então, uma dificuldade em alguma atividade de vida diária desse paciente, a gente vai, então, para a avaliação cognitiva. O Mini-Mental é o carro-chefe dessa avaliação cognitiva. É ele que vai nos dar, então, uma base para a gente saber por onde seguir com esse paciente, tá? E vocês podem ver que ele avalia coisas assim muito simples e muito óbvias, né? Por exemplo, bom, em que ano nós estamos? E qual estação nós estamos? Dia da semana, né? E são coisas muito óbvias, que numa entrevista, nossa, a gente não lembraria num primeiro momento de perguntar. Mas tendo o Mini-Mental, ele nos faz perguntar, isso é muito importante, tá? Porque às vezes o que a gente acha que é óbvio, não é óbvio para alguém que está com alguma limitação cognitiva, tá? Pessoal, antes da gente chegar num diagnóstico de demência ou de alguma depressão, é muito importante que vocês saibam que existe o comprometimento cognitivo leve, tá? O comprometimento cognitivo leve, ele não é, digamos assim, é o que a gente pode chamar de uma pré-demência, tá? É quando existe, por exemplo, bom, não há nenhuma atividade de vida diária desse paciente que ele tenha problemas, ele está conseguindo cumprir tudo, tá? Ele está conseguindo realizar tudo. Em algumas instrumentais, que são mais complexas, talvez ele precise de um pouco de ajuda. Aí vai dar conversa do familiar. Mas este pouco de ajuda do paciente não torna ele incapaz de realizar as atividades. É, por exemplo, não, pai, é de tal jeito. Aí ele vai lá e faz de tal jeito e consegue realizar a atividade, entenderam? É algo simples, é algo básico, tá? Mas não existindo, então, uma dificuldade nas atividades de vida diária e há problema na avaliação cognitiva do paciente, a gente chama, então, que ele tem um comprometimento cognitivo leve.
tá? O comprometimento cognitivo leve é um diagnóstico muito comum e que precisa ser dado. Por quê? Porque a gente identificando esse paciente que tem um comprometimento cognitivo leve, a gente já consegue começar a prevenção ou diminuir, então, a velocidade da perda cognitiva desse idoso. Porque o que é o comprometimento cognitivo leve? Quando o corpo diz, olha, estou perdendo a capacidade cognitiva de compreensão das coisas ao meu redor. É o primeiro passo, digamos, é o start inicial. E é aí que a gente começa, então, um trabalho de prevenção ou diminuição da progressão dessa doença, antes que chegue numa demência, e para quando chegar numa demência, que demore o máximo possível. Porque a gente sabe que a demência, ela, depois de diagnosticada, ela não tem cura, né, pessoal? Então, assim, o Mini-Mental, ele é um teste muito importante, que vocês precisam estudar bem ele, como aplicar, tá? E vocês podem ver aqui que as pontuações, elas são diferentes, tá? Olha, a gente tem indicativo, então, de perda cognitiva leve, de perda cognitiva moderada, mas de acordo com os anos de estudo do paciente, tá? Pacientes com pouca escolaridade, muda bastante a pontuação possível desse paciente, tá? E sabendo disso, pessoal, é muito importante que vocês levem para os locais de trabalho de vocês, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas conhecem o Mini-Mental, aplicam o Mini-Mental, mas não entendem que existe diferenças na pontuação de uma pessoa, por exemplo, que é analfabeta, ou de uma pessoa que tem mais de 11 anos de estudo, por exemplo. Né? Eu já vi em unidade básica profissionais aplicando e avaliando de acordo, sem sequer perguntar quantos anos de estudo o paciente teve, só aplicando o Mini-Mental. Lá vão ter, né? Então, assim, é muito importante a gente ter. Por isso que uma entrevista diagnóstica prévia, uma avaliação prévia do nosso paciente, poupa ele de se expor a muitas coisas, por exemplo, erros nossos, tá? Então, a incapacidade cognitiva, ela exige de nós que nós sejamos bons entrevistadores, para que a gente possa, então, identificar bem cada uma das doenças e diferenciá-las, tá? Que o teste do relógio, então, esse teste aqui é bem importante de se ter. Ele é um dos principais testes para demência, né? Ele é um dos principais testes aplicados quando se aplica o Mini-Mental, tá? É o Mini-Mental, depois o teste do relógio. E é muito importante, pessoal, que as orientações de vocês para a aplicação desse teste sejam claras, tá? O teste do relógio, ele é bem aplicado, ele é bem, digamos assim, ele é bem feito pelo paciente quando ele é bem explicado. Uma vez eu fui explicar para uma paciente minha, então, vamos fazer o teste do relógio, né? Só que eu não especifiquei qual era o relógio que eu queria, né? E a paciente foi lá e fez um relógio digital. Explica e colocou os numerozinhos ali bem direitinho. Aí invalidou o teste, né? Completamente. Tive que refazer o teste com ela. Mas, assim, expliquem bem qual é o teste que você. Expliquem bem como vocês querem esse relógio, tá? Para que ela entenda bem como fazer, para que ela entenda bem a execução desse teste, tá bem, pessoal? Porque é bem importante. Ele é um teste bem importante para demência, tá? A escala de depressão geriátrica, então, ela é uma escala muito importante, porque mas muito cuidado, pessoal, tá? Às vezes, a escala de depressão geriátrica, ela pode muito mais nos indicar uma síndrome geriátrica, mas não especificando que existe uma depressão, entenderam? Porque o que acontece? Sintomas iniciais da demência, muitas vezes, são embotamento afetivo, diminuição no prazer, na alegria, enfim, coisas que se confundem com uma depressão muitas vezes, tá? Por exemplo, o delírio do tipo hipoativo, que é aquele delírio onde também existe um embotamento afetivo do paciente, também seria uma boa pontuação na GDS. Ele pontuaria bastante na GDS, indicaria uma depressão grave, por exemplo, mas não necessariamente uma depressão grave. Pode ser que seja apenas um delírio que não foi bem, enfim, feito um diagnóstico diferencial correto, tá? Aqui, então, a escala de depressão geriátrica, a gente tem ela em vários formatos, 1, 4, 8, 15 e eu acho que 30 perguntas também, tá? Que aí, o que acontece? Cada uma delas é indicada para uma coisa, para um local, né? Obviamente, é sempre importante que a gente busque
aplicar a mais completa, porém, a gente tem que identificar onde é que eu estou aplicando. É um local que eu vou ter calma, paciência para poder explicar cada uma das perguntas. O meu paciente idoso, ele vai conseguir ter, digamos assim, a paciência de ficar ali esperando e respondendo todas essas perguntas. O meu paciente, ele consegue entender tudo que está sendo avaliado aqui, né? Então, assim, tem algumas perguntas que são específicas para determinado aspecto que tu busca avaliar também, né? Então, é muito importante que vocês tenham essa visão de quem é o paciente de vocês, de como que vocês vão estar fazendo essa aplicação. Tá certo, pessoal? E era isso. Eu acho que eu fui muito rápido. Não? Eu não, acho que tá no tempo. Certo? Certo, Ariel. Muito obrigada pela apresentação. Eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida. Se quiserem mandar, abrir o microfone. Eu falei muito rápido, né? Só peço desculpas Não, que eu foi vou ótimo, não se preocupa. Foi muito bem. Oi, eu tenho uma dúvida. E é que, assim, no meu curso, eu faço fonoaudiologia. A gente uma vez conversou sobre a aplicabilidade do Minimental e do Moca, mas era mais voltada para a área da pesquisa, de já ter, tipo, já ter os dados mais certos do Minimental. Eu não sei se tem alguma fala sobre o Moca, porque eu conheci ele mais na pesquisa, assim. Não sei a aplicabilidade dele no dia a dia, sabe? Isso, muito bem falado, Mariana. Assim, ó, o que que acontece? O Mocha, ele é muito parecido com o Minimental, ele tem a mesma função. Se tu tiver o Mocha ou o Minimental, tu tem que ver quem é o paciente que tu vai estar aplicando ele, tá? Nem todo paciente consegue, digamos assim, dar conta do Mocha, porque ele é mais complexo. Ele é mais longo do que o Minimental. E ele exige mais, digamos assim, mais questões cognitivas, mais habilidades cognitivas do paciente para ele conseguir responder bem, tá? O Mocha eu acho ele melhor que o Minimental, porém o Minimental ele tem, como é que eu posso te dizer, ele é mais, tu consegue aplicar para mais pessoas, entende? Uhum. O Minimental ele vai mais longe. Não sei se eu fui claro na minha resposta. Sim, entendi, sim. Era mais para saber se estava sendo aplicado também. Mas só isso, entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou mandar o link para a presença aqui, para ter aquele controle de quem participa das aulas. E, mais uma vez, te agradecer, Ariel, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Não, tranquilo, desculpa, só foi meio em cima da hora, eu não consegui fazer uma apresentação tão boa. Mas Não, assim, na próxima, daí mais pro final do ano, né? A gente vai fazer um trabalho bem mais profundo, minucioso nesses aspectos, tá, pessoal? Então preparem-se, que cognição é só o começo. tá bem. Muito obrigada. Então tá, obrigado, pessoal. Tchau, bom dia.